A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o Diácono Júnior. Hoje estamos em mãos a lição de número 3 do terceiro trimestre deste ano de 2023, que tem pelo tema o perigo do ensino progressista. Antes nós estamos dando início nessa lição e estaremos orando ao Senhor para que Ele venha nos dar entendimento e discernimento sobre esta lição. Então, onde você estiver, então, feche seus olhos, incline a tua cabeça e fale com Deus. Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor, ó Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, eu clamo a tua presença, eu clamo a tua face, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, esclarecer, ó Pai, cada palavra, Senhor, meu Deus, sobre esta revista, Senhor, meu Deus, ó Deus da glória. Pai, que o Senhor possa nos dar discernimento, entendimento da tua palavra, Pai, que a tua presença seja manifestada, Senhor, meu Deus, nesse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu clamo e te agradeço, ó Pai. Então, meus irmãos, esse tema, a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Então, vamos estar entendendo sobre o perigo do ensino progressista. Vamos, então, estar lendo o texto áureo, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1. Verdade e prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as as meras militantes de causas sociais. Lá em 2 Timóteo 3:9 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregando de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James resistiram e a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Então entendemos que nesses últimos dias aqui na terra, entendemos o que os sinais, através dessa palavra, vai nos dizer que a volta de Jesus está próxima. Que muitos não acreditam o que está escrito na Bíblia, muitos não acreditam que existe um Deus sobre todas as coisas. Muitos têm deixado a fé cristã de lado, às vezes acreditado em si mesmo, e não têm buscado a presença do Senhor, porque o mundo hoje não está ensinando que a vinda de Jesus está próxima. O mundo tem ensinado muitas outras coisas, menos a volta de Jesus. Muitos têm buscado enriquecimento neste mundo, riquezas, bem materiais, mas não têm buscado o conhecimento do reino de Deus. Então tem pessoas sem afeto natural, caluniadores, cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então tem pessoas nesse mundo hoje em dia que são mais amigos do pecado do que da presença de Deus. Então são o que está acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, mas poucos têm o conhecimento de entender que isso está escrito na palavra, onde o amor de muitos se esfriarão e a volta de Jesus está tão próximo que muitos estão desapercebidos com tantas outras coisas, que não têm visto os sinais,
que estão acontecendo nesses últimos dias. Tem pessoas que estão tão preocupadas com o enriquecimento, com os bens materiais, com o seu trabalho, que não tem tempo para se preocupar com a palavra do Senhor e buscar conhecimento sobre a volta de Jesus. Aqui nós veremos alguns perigos do ensino progressista. A fé cristã bíblica fazem parte do arcabouço progressista. Liberalismo teológico, teísmo aberto, teologia de libertação, bem como suas derivadas, tais como teologia feminista, teologia negra, teologia queer, etc. O propósito básico desses movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã, implodir a ortodoxia bíblica, corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Tem muitas outras áreas voltadas em desconstruir a fé cristã, em fazer com que as pessoas desacreditem na palavra do Senhor, desacreditem na sua própria fé. A descaracterização do cristianismo, a deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. 2 Timóteo 3:2-4. Por isso a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade. O enfraquecimento da doutrina bíblica relativo que não aceita normal, moral absoluta extingam a má conduta da humanidade. O atual alarmante crescimento do pecado é uma indicação que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro 1:15, 23, 25. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico ortodoxa bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico ao mero registro de experiência religiosa. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é a autoridade bíblica rejeitada, suas verdades e negligências. O conteúdo doutrinário cede espaço para cultura, entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3:4. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Lá em 2 Timóteo 3:5. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consequência dos pecadores. A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado, a corrosão do ortodoxo promovido pelos progressistas ensino o cristianismo, a fé bíblica são descaracterizadas não por acaso. O apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. 2 Timóteo 3:2-4. A repulsiva conduta da luxúria de várias concupiscências. 2 Timóteo 3:6. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, libertinagem e abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, as drogas, o aborto relativos, moral, etc. A rebeldia e a ausência de ingenuidade converso impedem de alcançar o conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7. Por fim, o engano desses mestres e os seus seguidores será objeto do juízo divino. Então, o mundo hoje ele está contra a palavra que está escrita na Bíblia, contra a palavra do Senhor. Então, tudo que vem na mente da humanidade hoje é o certo a viver e deixar a palavra de Deus de lado. Tem muitas pessoas que estão vivendo
achando que a maneira que estão vivendo está correta. Eles acham melhor fazer aquilo que a sua mente diz do que a palavra do Senhor vem nos ensinar. Então, tem muitas pessoas que acham que o adultério já não é pecado, prostituição não é pecado, viver nas drogas não é pecado. Então elas estão buscando um novo modo de viver fora da palavra do Senhor, fora da presença de Deus. Tem muitos que estão vivendo sem a presença do Senhor, vivendo da forma que acha que é uma forma verdadeira de se viver aqui nessa terra, sendo viver no pecado, viver fora da presença do Senhor. Mas aqui vemos em 2 Timóteo 3,7, por fim o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. A desconstrução bíblica, o ensino progressista, é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio, inspiração e inerência da Bíblia. 2 Timóteo 3,16. A ênfase do progressismo repousa antropocentrismo, homem como centro. Este ensino produz pessoas egocêntricas e retira convicção do pecado. 2 Timóteo 3,2, o parâmetro progressivo é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, como relativação do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se a teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial da interpretação, doutrinas e valores cristãos. O teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é em si o teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo, nem sobre a vida humana. Afirma que seu conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita seu conceito de presença em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden. É forçado a redesenhar a história. Gênesis 3:8-19. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus, e a autoestimação divina anula que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção de gêneros humanos, afetando assim a doutrina providência divina da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente a conclusão e bem lógica, se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Então vemos essa passagem na revista, que o teísmo aberto, ele vem nos dizer que Deus, ele não está no controle das coisas. Não é Deus que vem nos conceder o futuro, em dizer que Deus não pode fazer algo sobre a nossa vida. Dessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce controle absoluto sobre o universo. Então entendemos que essa passagem vem dizer que Deus não tem o controle das coisas. Que Deus, ele não consegue nos conceder o futuro sobre a nossa vida, então não faz sentido orar a Ele. Então entendemos que o que está acontecendo, tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam o que Ele pode fazer. Então as pessoas acham que não faz sentido orar a Deus. A teologia da demitologização. Em 1958, um programa de demitologização. O texto bíblico, mito, é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, que se destina a transmitir um conceito de fé.
Para esse teólogo alemão, havia mitos para a Bíblia, na Bíblia, e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação e os demônios, a possessão demônica passavam a ser vistos como mitologia, até doutrina da concepção do nascimento virginal. E a promessa da vinda de Cristo não se classificava como mitologia. Nessa teologia bíblica, só é crível se dela forem inspirados os milagres e sinais e outras revelações sobrenaturais em oposição, e esses disparates ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atesta pelo Espírito Santo, sustentada pela história, confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. As teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto, pela teologia liberal. Refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina verbal e plenária da inerente palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16, 17. Revalidar o princípio de sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final da fé. E prática nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana, na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando a sua verdade é negada ou reinterpretada desse modo. A autoridade bíblica é ratificada quando se oferece a resistência, presunção das ideologias humanas e acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Apocalipse 22, 18 e 19. Ensinando as doutrinas bíblicas, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Compreende uma ordem, uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência tanto de formação quanto de transformação de indivíduos e responsabilidade da igreja em evangelizar o mundo, ensinar as doutrinas bíblicas, 2 Timóteo 4, 22. Em vista disso, Paulo exorta a necessidade de dedicação ao ensino. Romanos 12, 7. A atividade essencial para instruir, expor, corrigir erros, 2 Timóteo 3, 16. Essa atuação primordial é na transformação da velha natureza. Efésios 4, 22 a 24. Formação do caráter cristão, Efésios 4, 13, resultando um genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrina bíblica, enfatizando santificação, o fortalecimento da doutrina, da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro 1,16. O verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo. Deste modo, santificação é operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, 1, 2. É a constituição da obra iniciada na regeneração. Efésios 1, 3. Quando o salvo recebe novidade de vida, 2 Coríntios 5, 17, se entende até o dia da glorificação do crente, Romanos 6, 22, a ênfase está na obediência à palavra de Deus. Tiago 1, 22, no abandono das concupiscências. 1 Pedro 1, 13 e 14, numa vida de retidão moral em toda maneira de viver. Refutamos o ensino progressista
reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. A obra do Espírito não cessa quando a pessoa reconhece sua culpa diante de Deus, mas vai crescendo cada etapa subsequente. A segunda etapa da santificação pelo Espírito Santo no indivíduo. É uma conversão. Esta é uma experiência instantânea, inclui santificação pelo Espírito ou, linguagem biblicamente mais correta, o processo da santificação pelo Espírito inclui conversão. Então vejamos que a Bíblia, ela nos ensina como viver diante da presença do Senhor, como saber quais são os nossos erros. Mas hoje em dia sabemos que tem muitas outras doutrinas que as pessoas querem seguir e acham que está correto. Estão deixando a Bíblia de lado, estão inventando uma nova doutrina para seguir. Uma doutrina onde se coloca que Deus não pode nos guardar de todas as coisas nesse mundo, um Deus que não pode todas as coisas, um Deus que não pode nos dar um futuro melhor. Então vemos que as pessoas têm deixado de lado a doutrina cristã e estão se voltando a uma nova doutrina inventada pelo homem, inventada pela humanidade, uma doutrina onde se encaixa o pecado como verdade, uma doutrina que se pode se viver em um adultério, uma doutrina em que você pode viver afastado da presença do Senhor, viver na prostituição, nas drogas e achar que está correto porque é uma doutrina inventada pela humanidade. Não estão voltados para a palavra do Senhor, não estão voltados em saber o que estão fazendo está agradando a Deus. Então vejamos o que estamos vivendo nos leva a entender que a volta de Jesus está próxima e o dever da igreja é ensinar o verdadeiro evangelho. Mas tem outras doutrinas que estão se colocando contra as igrejas, contra a palavra do Senhor, contra a palavra que está na Bíblia. Está levando as outras pessoas que não querem conhecimento da verdade, não querem conhecimento sobre a Bíblia, a entender que o que ela está fazendo, viver fora da presença do Senhor, está correto. Mas entendemos que as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista crítica às Escrituras promove o enfraquecimento da ortodoxia, extinga. Frouxidão moral afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser enérgica, mas resistência, iniquidade à defesa da fé. Ocorre quando os valores imutáveis e temporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, meus irmãos, através dessa palavra de hoje, que Deus possa tocar em seu coração, que você possa refletir sobre como você está vivendo, qual é a sua conduta, em que Deus você está acreditando, em que evangelho você está seguindo, em que doutrina cristã você está colocando a sua família. Então, através dessa lição, que esta seja uma lição que você possa refletir e ver em que lugar você está se colocando, qual posição você está se colocando, no que você está acreditando e aonde está a tua fé, para você deixar de acreditar na Bíblia e acreditar em outras doutrinas inventadas pela humanidade. Vejamos que a palavra vem nos ensinar que são todas essas coisas que aconteceriam no fim dos tempos, que a volta de Jesus estaria próximo, quando muitas pessoas deixariam de acreditar e ter fé em um Deus que criou todas as coisas e dizer que Deus não tem a capacidade de estar à frente de todas as coisas, de ele poder estar em todos os lugares, ser um Deus onisciente, que
Ele pode todas as coisas. Então, que nessa lição você possa refletir sobre como está a tua conduta, em que você está tendo fé, qual Deus que você está seguindo. Então, essa lição está chegando ao final. Vamos estar com nossas cabeças, vamos estar adorando o Senhor, orando e agradecendo por essa lição Ele ter nos concedido. Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor, ó Pai. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu clamo a Tua presença, a Tua face, e te agradeço, ó Pai, por mais esta oportunidade para estar aprendendo a Tua palavra, Senhor meu Deus, aonde chegou, ó Pai, esta palavra, Senhor meu Deus, que seja uma palavra de mudança, Pai, seja uma palavra de reflexão, Pai, que a Tua presença, Pai, seja manifestada ao coração dos Teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.